meninos! Hoje a gente vai falar sobre culpa relacionada à alimentação. Será que ajuda? Será que atrapalha? Muita gente sente culpa quando vê um brigadeiro, principalmente bolo de chocolate, viu? Independente de estar de dieta ou não, bolo de chocolate é uma coisa que dá culpa em quase todas as pessoas. Vou falar para vocês, olha, domingo eu estava almoçando na casa de uma grande amiga minha. O almoço estava espetacular, aquela mesa parecendo mesa de novela. E tinha doce de leite, que é a minha perdição, doce de leite com café. E eu notei uma amiga minha falando uma coisa que eu tenho certeza que deve, se não aconteceu com você, você é um ponto fora da curva, porque isso é muito, muito, muito comum. Essa minha amiga comeu o bolo de chocolate, né? O bolo de chocolate não, o doce de leite com café. E depois ela pensou assim, nossa, que delícia, vou ter que correr tanto para gastar isso aqui. Então, assim, comeu, achou gostoso e depois veio aquela culpa, né? Vou ter que correr quantos quilômetros e ela corre, já participou de maratona. Pensou, vou ter que correr quanto para queimar esse doce de leite. Isso é uma coisa, pessoal, muito frequente. Culpa relacionada à alimentação. Agora, será que isso ajuda ou atrapalha? Né? Hoje eu vou mostrar para vocês vou explicar por que que isso, na verdade, atrapalha e não ajuda, né? Muitas pessoas acham que quando você tem esse sentimento, né, de culpa quando você vai comer, isso ajuda a ter controle do comportamento. Será que ajuda? Será que não? Algumas pessoas argumentam que sim, outras que não. Mas se isso acontece com você, eu sugiro que você fique aqui comigo até o final, porque tá muito legal. Eu li um estudo muito interessante que pesquisou justamente isso, bolo de chocolate, culpa ou prazer, né? Será que isso te ajuda a emagrecer? Será que você sentir aquele pezinho na consciência quando você vê o bolo de chocolate? Será que é isso aí que te dá motivação para se manter firme aí, não cometer nenhum deslize, né? Para quem faz dieta? Pois é, se você não me conhece, eu sou a Juju Lima. Toda quinta-feira eu faço live. Essa é a live número 42. Estou aqui há 42 semanas, toda quinta-feira, religiosamente, às 8 horas da noite, apresentando algum tema interessante sobre psicologia, sobre emagrecimento, alguma coisa que eu acho que possa ser útil para vocês, que possa ajudar vocês a conseguir emagrecer com saúde, né? Principalmente porque eu não acredito que você vai emagrecer com saúde se você fizer qualquer dieta maluca, né? Então vamos lá. Muitas pessoas ficam ambivalentes. O que é ambivalente, Ju? É quando você sente uma coisa boa e uma coisa ruim em relação a qualquer coisa que seja, né? Ah, eu tenho sentimentos ambivalentes em relação a live, por exemplo, a dar aula, eu tenho sentimentos ambivalentes em relação ao meu namorado, às vezes eu amo, às vezes eu odeio, isso é ambivalência. A maioria das pessoas tem sentimentos ambivalentes em relação ao bolo de chocolate, né? Até quem não está de dieta acha ele uma delícia, mas ao mesmo tempo sente uma culpa quando come, ou pensa em engordar, né? Quando vê o bolo de chocolate. Se você não viu hoje, ontem eu fiz uma enquete no Instagram, eu coloquei o que você pensa quando você vê um bolo de chocolate? Você lembra de aniversário? Ou você pensa que pode engordar? Ou você sente uma certa culpa? E o mais curioso é que o resultado da enquete ficou assim, muito similar ao resultado dessa pesquisa, né? Que eu vou apresentar os resultados para vocês. A pesquisa que avaliou aí o bolo de chocolate relacionado à culpa ou celebração. Eu deixei essa enquete porque eu sei que essa é uma questão muito frequente. Então, o que acontece com o bolo de chocolate? A gente sente culpa, a gente acha muito gostoso, assim como a maioria das coisas, né? Vamos pensar em tudo que exige algum esforço. Ah, eu quero passar no vestibular, por exemplo. É um desejo ambivalente, né? Porque ao mesmo tempo que você quer muito estar na faculdade, você não quer ter que ficar estudando todo dia, se dedicando, enfiando a cara nos livros, comendo os livros, né? Você não quer fazer isso, você quer se divertir. Então, quase tudo na vida tem essa ambivalência. Você, ao mesmo tempo que quer, tem uma parte daquilo que exige um sacrifício e você fica assim um pouco na dúvida. No caso do bolo de chocolate, né? Você acha gostoso, você sente prazer quando come, mas por causa de todas as questões relacionadas a emagrecimento, as pessoas sentem culpa, se sentem mal depois, enfim. E o que acontece? A culpa, para você ter culpa,
você tem que ter uma consciência, né? Se você não tiver consciência de alguma situação, você não sente culpa. Então, por que a gente sente culpa de comer bolo de chocolate, né? Isso depende de uma consciência prévia de que bolo de chocolate tem muito açúcar, pode engordar, faz mal para a saúde, uma série de coisas. Imagina se eu fosse dar um bolo de chocolate, sei lá, para uma tribo lá da Austrália, talvez eles não fossem sentir culpa, né? Eles fossem só aproveitar a parte boa do bolo de chocolate, porque é gostoso, né? Talvez eles nem fossem gostar, mas eu acredito muito que eles iam gostar, porque doce é uma coisa que a gente nasce gostando, assim, do sabor doce, né? Então, se eu fosse dar um bolo de chocolate para uma tribo, né, isolada, eles iam gostar e não iam sentir culpa. A culpa vem de uma consciência, né? Eu sei que isso pode me engordar, eu sei que isso pode fazer mal. E também vem de uma autorreflexão. Depende de um padrão social. A gente não sente culpa assim do nada. Tem que ter sido ensinado alguma coisa pra gente. Lembra daquela história da Eva e do Adão, né? Quando eles cometeram o pecado, eles perceberam que eles estavam nus, eles sentiram vergonha, eles sentiram, né, uma certa culpa de estar ali sem roupa. Por que isso aconteceu? Depois que eles tiveram a consciência de que eles tinham feito alguma coisa errada. Então, quando a gente sente culpa relacionada a algum alimento, é porque a gente foi ensinado que aquilo ali não deve ser feito. É o que a gente tem aprendido com um monte de alimentos. Açúcar é um veneno, leite faz mal, glúten, não sei o quê, um monte de coisas, né? Então, sentir culpa, pessoal, é ruim, é uma emoção desconfortável. Ninguém gosta de sentir culpa. Quem aqui já sentiu culpa com alguma coisa e gostou de sentir culpa? Ninguém sentiu culpa, não é verdade? Então, a culpa, por ser uma emoção desconfortável, algumas pessoas, alguns teóricos argumentam que ela pode funcionar como uma ação corretiva. É como se fosse uma punição. Sabe quando uma criança faz alguma coisa errada, você vai lá e tira o brinquedo ou aplica um castigo, esse castigo é uma coisa ruim que pode controlar o comportamento da criança, ela não vai mais fazer aquilo. Então, quando a gente sente culpa, essa culpa seria como se fosse aquela palmada, né, que a gente levou quando era criança. A gente fez uma coisa, sentiu culpa, que é uma emoção desconfortável, talvez desconfortável como a palmada, na minha opinião, muito mais desconfortável, porque ela fica remoendo aqui, né? E aquilo poderia fazer você não fazer aquilo novamente. Mas será que isso é assim? Você coloca aí no chat se você está assistindo, eu estou vendo aqui muita gente entrando. Oi, tudo bom, Elias? Tudo bom, seu Elias? Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat, nos comentários, que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui e responder. Agora, será que culpa funciona mesmo para você se manter na alimentação regradinha, para você não comer nada que teoricamente ou supostamente vai fazer você engordar? Será que isso funciona mesmo? A maioria das campanhas, né, de saúde pública, vocês já notaram que eles usam a culpa. Repare aí naquelas embalagens de cigarro. Quando eu era criança, a propaganda do cigarro era a coisa mais maravilhosa do mundo. Aparecia um pessoal surfando, aparecia um cara cavalgando no cavalo, era tão legal, tinha uma música no fundo, assim, eu queria entrar dentro daquele comercial de cigarro. Aí a coisa foi evoluindo, evoluindo, cortaram a propaganda de cigarro e até pelo contrário, né? Hoje em dia você quase não vê assim muito exposto. Quando eu vou aqui na padaria perto de casa comprar o cigarro, eu vejo lá nas caixinhas, tem umas fotos horríveis, né? Assim, para assustar a pessoa mesmo, que pode dar câncer de pulmão, pode fazer um monte de coisa. Então, assim, é para te lembrar que aquilo faz mal. Agora, imagina o fumante, né? Ele vai pegar, ele não consegue se livrar do cigarro, aí ele pega aquela caixa, já olha aquela figura, né, de uma pessoa com sérios problemas de saúde. Com certeza a pessoa deve fumar um cigarro, mas com uma certa culpa, concorda? Depois de estar na caixa do cigarro, aquelas fotos horríveis, né, de doenças associadas ao tabaco. Então, por que eu estou falando isso? Porque a maioria das campanhas de saúde pública, elas usam algum elemento da culpa, porque pressupõe-se que isso vai ajudar a pessoa, porque se ela souber que aquilo faz mal, se ela fizer aquilo e se sentir mal de fazer aquilo, ela vai parar de fazer. Mas a coisa pode não ser bom assim, não pode ser tão fácil, tão simples assim. Então, a culpa, não necessariamente, ela vai ser um motivador do comportamento. Ela não necessariamente vai motivar você a comer só coisas saudáveis. Quais são os prós, né, que algumas pessoas, alguns pesquisadores, teóricos argumentam?
que a culpa pode ajudar você a ter mais autocontrole. Então, quando você come uma coisa, mas sabe que não devia comer e sente aquela dor na consciência, aquele peso na consciência, você não vai fazer de novo. É a primeira coisa que eles argumentam. Segunda coisa, quando você se sente mal por ter comido uma coisa mais calórica, um bolo de chocolate, um brigadeiro, isso poderia fazer você se lembrar das suas metas a longo prazo, né? Então você abre mão de um prazer agora, de um prazer imediato, para uma coisa boa a longo prazo. A culpa, né, assim, esse sentimento ruim, essa emoção desconfortável, poderia lembrar você do ganho que você quer lá na frente. Aí quem vai contra essa ideia diz o seguinte: ora, se você não consegue evitar fazer aquele comportamento que te dá culpa, o que vai acontecer? Você vai fazer e vai ter autocrítica, você vai sentir uma perda de controle, você pode ter baixa autoestima. Então, nesse caso, a culpa não funcionaria como um motivador do comportamento, não funcionaria para controlar o seu comportamento. Outra coisa, a culpa reduz a qualidade de vida. Quem é que vive bem sentindo culpa, né? A culpa, ela dilacera a gente, ela destrói a nossa concepção do eu, né? A imagem que a gente tem da gente mesmo. A gente se sente mal, fica se martirizando, fica remoendo coisas ruins, né? E por isso tudo, algumas pessoas dizem que isso não ajudaria de jeito nenhum a manter nem a saúde e nem o peso. Aí, vamos pensar no seguinte, tem algumas diferenças culturais, né? Vou abrir um parêntese aqui para falar para vocês, ó. Nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos, eles são muito preocupados com a saúde dos alimentos, né? Com a qualidade, com a saúde, se é light, se é diet, se é fit, se é isso, se é aquilo. Né? Lá muitas coisas são diet, eles têm uma preocupação assim com os componentes, né, dos alimentos, com os nutrientes, diferente da cultura francesa, por exemplo. Os franceses não ficam se preocupando tanto com a quantidade de gordura que tem nas coisas, por exemplo. Não ficam obcecados lendo rótulo. Os franceses, se eu pudesse dizer para vocês, eles têm mais prazer quando eles vão comer, eles têm mais deleite, eles desfrutam da refeição, diferente dos americanos. Até já falei isso aqui em outras lives, né? Então, é uma diferença cultural muito interessante. Agora, vamos olhar para o IMC, né, médio aí dos americanos e dos franceses. Com certeza, a obesidade é um problema muito maior nos Estados Unidos do que na França. Então, o que isso pode mostrar para a gente? Será que você viver muito preocupado com os componentes dos alimentos, com os nutrientes, com tudo light, diet, fit, será que isso ajuda mesmo? Ou será que se você simplesmente desfrutar do que você está comendo, né? Se você tiver prazer com o que você está comendo, será que isso não pode ajudar mais do que você ficar sentindo culpa pelo que você come? Só essa diferença cultural entre esses dois países já é um indicativo. Mas eu não vou parar só nessa pista não, viu, pessoal? Porque teve um estudo que quis investigar isso mais a fundo. Será que culpa relacionada com bolo de chocolate pode ajudar você a se manter no peso saudável, a emagrecer, a ter atitudes mais saudáveis, atitudes mais favoráveis à alimentação? Será? Esse estudo investigou isso. Se você quiser saber as referências, é só mandar uma mensagem para mim que eu passo para vocês o artigo. Acho que eu vou postar aqui depois nos stories para vocês verem um pedacinho. Achei muito legal esse estudo. Por que bolo de chocolate, gente? Porque o bolo de chocolate, ele é um ícone, né? É um alimento que é um ícone, assim, ele é uma representação de festa, é uma coisa que muita gente evita quando tá de dieta, e é uma coisa que até quem não tá de dieta gosta, mas sente uma certa dor na consciência, né? Então, tem alguns estudos que não especificamente relacionados a bolo de chocolate, né? Mas alguns estudos que investigaram um chocolate só. O que eles descobriram? Que culpa relacionada ao chocolate pode estar associado com bulimia, com alimentação emocional, né? Compulsão alimentar, com altas taxas de ansiedade, com depressão, com baixa autoestima, insatisfação com o corpo, uma série de coisas. E as atitudes saudáveis ou não saudáveis podem estar associadas com culpa ou não. Então, será que você ter controle diante da comida, será que você ter uma intenção de cuidar da sua saúde, será que isso tudo pode ser estimulado pelo aquele mal-estar que você tem quando você come um doce? Será que você se sente mal quando você vai comer um bolo de chocolate? Vai ajudar você a ter mais controle com a comida, vai ajudar você a ter uma atitude mais positiva
com a alimentação, uma alimentação mais saudável? Será que isso vai ajudar você a emagrecer ao longo do tempo? Esse estudo pesquisou até a mudança das pessoas, né, a mudança de peso ao longo de 18 meses, né? Isso aí dá o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, né? Qual que era a hipótese? Ora, se a culpa motiva a mudança de comportamento, então as pessoas que associam o bolo de chocolate com culpa, elas vão ser mais controladas, certo? Elas vão ser mais capazes de manter o peso ao longo do tempo. Essa era uma hipótese, parece óbvio para todo mundo. Será que é assim? Agora, se não for assim, se essa hipótese não for verdadeira, ou seja, se as pessoas que sentem culpa com bolo de chocolate não forem capazes de se manter no peso, de emagrecer ao longo do tempo, então as pessoas que sentem culpa, elas vão ser ter menos autocontrole, elas vão ser menos disciplinadas, e isso na verdade pode não ajudar em nada elas emagrecerem. Nem será que ajuda a perder peso? Será que quem quer perder peso tem mais culpa com bolo de chocolate do que quem não tá nem aí, quem não quer emagrecer, né? Então essa que era a hipótese, pessoal, vou repetir, né? A hipótese é que quem associa bolo de chocolate com culpa, pode ser mais autocontrolado, pode ter mais disciplina com a alimentação. E também quem tem uma meta de emagrecer vai sentir mais culpa por comer bolo de chocolate, certo? Eles pegaram, pessoal, 294 pessoas, foram os participantes do estudo da Nova Zelândia, de 18 a 86 anos, 72% eram mulheres, a grande maioria, e metade queria perder peso, novidade, né? Muita gente queria perder peso. E como é que eles avaliaram a culpa? Para mais ou menos como foi a enquete que eu fiz para vocês ontem. Eles apresentaram uma série de alimentos para essas pessoas e pediam para eles circularem a palavra que primeiro vinha na cabeça quando eles viam aquele alimento. Por exemplo, ovo frito, né? Aí tinha uma palavra lá, café da manhã, gordura. A pessoa tinha que circular a primeira palavra que era mais associada mais fortemente com aquele alimento. E assim eles fizeram com os alimentos, né? O bolo de chocolate, por exemplo, é um alimento proibido para muita gente, né? Tem aquele dilema, é tão gostoso, mas engorda, né? A longo prazo engorda. Qual foi o resultado, pessoal? Os pesquisadores queriam ver até que ponto a culpa ajuda ou atrapalha, né? O resultado, muito parecido com o resultado da enquete que eu coloquei. Quase 30% das pessoas sentiam culpa com bolo de chocolate, né? Associavam bolo de chocolate com culpa. E 70% com celebração. Agora, querer perder peso foi associado com mais culpa com bolo de chocolate, certo? Outro resultado interessante. Agora, por quê? Porque quando você quer perder peso, você fica mais preocupado com o que você vai comer. Então, é natural você sentir mais culpa por comer bolo de chocolate quando você está querendo fazer dieta, né? Quando você está querendo emagrecer do que quando você não está preocupado com seu peso. Outro resultado, pessoal. Associar bolo de chocolate com culpa foi associado com comportamentos alimentares não saudáveis. Então, o que o estudo mostrou? Isso aí, pessoal, eu não vou entrar nos detalhes para não ficar falando muito a parte metodológica do estudo, que eu sei que muita gente não deve se interessar muito, mas eles aplicaram questionários para investigar o padrão alimentar dessas pessoas, a intenção que elas tinham de se alimentar saudável, quantas vezes elas comiam saladas, frutas e tal, quantas vezes elas tinham comido junk food, né? Investigaram tudo isso. E o que eles descobriram? Que as pessoas que associavam bolo de chocolate com culpa, elas não tinham intenção alimentar mais saudável do que as pessoas que associavam bolo de chocolate com celebração. Olha que importante isso, né? Muita gente acha que sentir culpa com o que você vai comer vai te ajudar, vai ajudar você a ter uma intenção mais firme, mais forte para comer tudo direitinho, para não sair da dieta, para comer a salada, para comer a fruta, mas não é bem assim não. Outro resultado, associar bolo de chocolate com culpa foi fortemente associado com baixos níveis de controle do comportamento. As pessoas não tinham mais autocontrole porque elas sentiam culpa diante do bolo de chocolate. E elas tinham menos intenções saudáveis com a alimentação. Elas não estavam tão predispostas assim a comer bem, a comer com saúde, né? Agora, teve outros resultados, né? Porque lembra que eu coloquei na enquete hoje
quanto você acredita que é capaz de manter uma alimentação saudável, né? Pouco ou muito. Um dos grandes problemas também de associar culpa com os alimentos é que você não se sente confiante. Isso acaba com a sua autoeficácia, né? Autoeficácia é a crença que você tem de que você é capaz de alcançar os resultados que você espera. Nessa pesquisa, os cientistas descobriram que quando você associa os participantes que associavam bolo de chocolate com culpa, eles se sentiam menos confiantes para ter uma alimentação saudável, né? Olha o perigo da gente ficar sendo bombardeado com tanta informação aí que faz a gente sentir culpa em relação ao que a gente come, né? A culpa, ela tem efeitos nocivos, ela faz você se sentir impotente, incapaz, se sentir fracassado, e isso vai minando a sua autoconfiança para cuidar mais de você, né? Então é muito importante você que está assistindo ficar atento a isso, e se você nota, assim, talvez vocês não percebam, né? Porque esses sentimentos de culpa, às vezes, eles vêm tão rápido que a gente nem nota, de tão comuns que eles são. Outra coisa muito importante é que foi associado com ganho de peso 18 meses depois. Então, as pessoas que associaram o bolo de chocolate com culpa, elas ganharam mais peso depois de 18 meses. Elas não perderam peso. Não só não perderam, como elas ganharam. Olha que resultado impressionante. Olha o efeito que tem a gente sofrer, a gente ficar sentindo culpa com o que a gente come, né? Será que não seria? Será não. E eu defendo isso, né? Eu acredito. Mas se você não acredita, eu convido você a pensar. Será que não seria melhor você tentar uma outra abordagem? Você passar a ver a comida como um prazer mesmo e desfrutar cada momentinho que você tem, que você está comendo, em vez de ficar, ai meu Deus, quanto eu vou ter que correr para queimar esse brigadeiro, esse doce de leite, esse chocolate, né? Eu tô vindo aqui de uma série de lives que eu falei para vocês, assim, os efeitos impressionantes que tem a nossa mente, né? Até no nosso metabolismo. Falei lá da live do milkshake, falei a live lá das camareiras, né? Se você não assistiu, dá uma olhadinha que ainda tá no YouTube disponível o vídeo. Então, assim, tem muito mais coisa que influencia o seu peso. Não é só essa equação simples, né? Quanto você ganha e quanto você gasta. Não é simples assim. Nós somos complexos, nós temos o corpo complexo e tem muita coisa envolvida nisso. Inclusive a nossa mente, como a gente interpreta e o que a gente sente em relação àquilo. A minha recomendação para você é parar de sofrer. Encontre um caminho do prazer, porque esse caminho você vai continuar seguindo sem volta. Agora, se for um caminho da tortura, da culpa, do medo, com certeza você não vai continuar nele por muito tempo não, viu? Pode emagrecer aqui a curto prazo, conseguir, mas se tiver difícil, se tiver penoso, se você estiver sentindo culpa ou se estiver sentindo privado, isso vai acabar cedo ou tarde, a escolha é sua, né? Agora, continuando aqui, ó, entre as pessoas que queriam perder peso, ou seja, aquelas que queriam emagrecer, quem associava bolo de chocolate com celebração, com festa, perdeu mais peso do que aquelas pessoas que associavam bolo de chocolate com culpa. Olha que coisa, pessoal. Então, vocês entenderam? Eles pegaram todo mundo daquele grupo de quase 300 pessoas que queriam emagrecer. Aí eles viram nesse grupo que queria emagrecer, que tinha a meta de emagrecer, separaram quem sente culpa com bolo de chocolate, quem associa bolo de chocolate com festa, com celebração. E eles perceberam que as pessoas que associavam bolo de chocolate com celebração perderam mais peso. Olha que coisa louca! Por que isso acontece? Você deve estar se perguntando, mas como assim? Por quê? Você deve achar que se você ficar feliz com o bolo de chocolate, se você não associar isso com culpa, aquilo não vai te ajudar a manter uma alimentação saudável, você vai se entupir de bolo de chocolate o dia todo. Você deve estar se perguntando isso, né? Mas não é assim. Olha, eu vou explicar para vocês o mecanismo, né? Por que isso acontece. Quando você sente culpa porque você está fazendo alguma coisa, por exemplo, comendo bolo de chocolate, ou sente culpa porque você furou a dieta, o que acontece? Você sente que você já errou, você já falhou. Então você está fazendo dieta, come o bolo de chocolate, aí você sente mal, sente culpa, você fala, ai meu Deus, agora eu errei. Você sente que não dá para corrigir aquela falha. Qual que é a tendência? Já que eu furei a dieta, já que eu comi esse bolo de chocolate, então eu vou me esbaldar aqui e eu começo tudo amanhã. Aí começa aquele clássico pensamento
do 8 ou do 80, né? Você come muito, você compensa depois. Eu vou comer muito agora para compensar depois. Então, esse é o problema de quem sente culpa, porque quando você não consegue evitar aquele comportamento que dá culpa, você sente que já enfiou o pé na jaca, que já foi tudo por água abaixo, e você desiste de continuar cuidando da sua alimentação, né? Para que eu vou? Já errei mesmo? Então, vou esperar um dia perfeito amanhã, onde eu vou acordar, comer minha fruta, comer minha salada no almoço, comer o grelhado, tomar o meu caldo detox aqui de noite, minha sopinha emagrecedora, meu suco, e vou ter um dia feliz amanhã. Mas não é bem assim, pessoal. Não é assim que funciona. Porque quando você sente, você vai tropeçar muitas vezes ao longo do seu caminho. Não só na parte de emagrecimento, mas em qualquer outro objetivo que você tenha. Não existe, nem nunca vai existir o dia perfeito, o dia sem falha. E o que você precisa fazer é continuar seguindo na direção que você acredita, na direção que faz bem para você, apesar dos tropeços, e aprender a lidar com isso, entender que isso é parte da sua vida, não é isso que está atrapalhando os seus planos, isso é parte do caminho, é parte do que você precisa aprender para continuar trilhando, certo? Então, qual que foi assim a grande conclusão? Incutir culpa nas pessoas para estimular comportamentos saudáveis é uma coisa muito imprudente, é uma coisa que não deve ser feita. Por quê? Porque as pessoas ficam com tendência a ter muita ansiedade. Quando elas não conseguem evitar aquele comportamento, elas se criticam, elas ficam com baixa autoestima. Então, cuidado quando você for tentar incutir culpa nas pessoas para estimulá-las a fazer qualquer coisa. Até fora dessa parte de emagrecimento, né? A gente, às vezes, quando está criando filho, né? Fala, olha, cuidar, olha que você vai fazer isso aqui, não sei o quê. Você lembra, né? Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Aí a gente fica, às vezes, remoendo aquela culpa, né? Às vezes até, se você tem filho, se preocupa com o peso dele, ou se ele tá mais gordinho ou não. E ó, vai comer esse negócio? É por isso que tá gordo desse jeito, é por isso que não sei o quê. Isso não está ajudando essa pessoa não, tá? Se você faz isso, sugiro que você pare agora, porque você está só criando traumas, neuras nessa pessoa, culpa relacionada à alimentação e ansiedade. Esse não é o caminho. Pare agora, ok? Não faça isso, porque esse tipo de coisa não só vai atrapalhar essa pessoa que você está tentando ajudar, como vai deixar marcas na vida dela pelo resto da vida. Eu já atendi pacientes que tinham, assim, cicatrizes muito profundas relacionadas aos pais, muito em função dessa controle excessivo do peso. Às vezes era uma criança mais gordinha que as outras e vinha a mãe com muita perfeição, né, com muito perfeccionismo e ficava criticando muito os filhos, escondendo comida e olhando torto para o prato. Então não faça isso, que isso não vai ajudar. Eu sei que você está tentando ajudar, mas isso não vai ajudar não, tá? Então acredita em mim porque eu sei o que eu estou falando. Voltando aqui, ó. Outra conclusão desse estudo, pessoal, desfrutar comida é essencial para o bem-estar das pessoas. Então, resgate o seu prazer de comer. Se espelhe aí nos franceses, olha, eles tiram mais de uma hora de almoço, eles aproveitam aquela refeição com os amigos, eles aproveitam a comida, eles têm um prazer até com o preparo dos alimentos, não é à toa que a França é uma cozinha francesa, né, ícone no mundo todo. Vamos nos espelhar nos bons exemplos, né? Parar de ficar com essa neura, com essa preocupação excessiva com o que você está comendo, com os nutrientes, porque o que vai ajudar você a encontrar esse caminho do emagrecimento saudável, você já parou para pensar que pode ser você soltar a corda e parar de ficar com essa briga, contando tudo, caloria, contando macronutriente do que você come, tentando abolir de vez açúcar da sua vida? Olha, eu recomendo que você encontre um caminho que seja bom para você. Muitas pessoas que ficaram brigando com a balança a vida inteira, elas conseguiram manter o peso saudável, conseguiram recuperar depois que elas simplesmente abandonaram essa luta. Sabe aquele dilema que eu falei, que foi o início do estudo, né? O dilema do bolo de chocolate. É tão gostoso, mas engorda. Aí você fica assim como se você estivesse com um cabo de guerra, né?
do diabinho ou anjinho, um te puxa para um lado, ai, é tão gostoso, o outro, ai, mas engorda, ah, mas é tão gostoso, eu vou comer só um, ah, não, mas isso aí não vai te ajudar. Larga essa briga, você não precisa ficar nessa briga, só aproveita o que você está comendo, não entra nesse dilema que fica na sua cabeça, não. Quando você abandona essa briga e começa a viver a sua vida com mais prazer, começa a ter prazer com o que você está comendo, sem ficar tão preocupado, tão ansioso, isso pode trazer mudanças assim impressionantes. Eu sei que é estranho, talvez você não acredite, porque né, não é isso que é falado por aí, mas eu recomendo esse caminho para você. Se você nunca tentou, sugiro que você comece a tentar, porque ele é promissor e pode ajudar você muito mais do que você imagina, tá bom? Então, pessoal, vamos ver aqui se alguém colocou alguma pergunta. É, o Ministério da Saúde adverte, é isso mesmo, William. Ei, seu Elias, tudo bom? Dê um oi aqui, obrigada. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, quem for assistir aí no YouTube, deixa seu like, curte, se inscreve no canal. No Instagram também eu coloco esses vídeos curtinhos, né? Partezinhas da live na timeline lá para você ter pílulas, né? Vídeos mais curtinhos para você ir aprendendo um pouco mais sobre psicologia e emagrecimento, para que você tenha saúde, não só a saúde do corpo, mas você encontre um emagrecimento saudável que também inclui uma mente equilibrada, né? Um lado emocional equilibrado, porque senão isso não vai dar certo a longo prazo, sinto te dizer, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar uma mensagem pelo direct, tá bom? Até a próxima live. Tchau, tchau!